Os crianças que desaparecem no rio amaldiçoado, segredos sinistros revelados em 10 anos de terror. Era uma noite qualquer na periferia do rio, mas para Thaís o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Ela podia sentir na pele a pressão do medo que pairava no ar. Conhecia as histórias sobre o rio amaldiçoado que passavam de geração em geração, como uma sombra que se recusava a ir embora. Mães contavam para os filhos antes de dormir, alertando-os sobre criaturas que saíam daquelas águas. Mas ela nunca deu importância. Até agora. Quando o avô de Léo apareceu em sua casa, tudo virou um pesadelo. Ele, com sua voz trêmula, trouxe consigo não apenas lembranças, mas alertas sombrios sobre o que se escondia nas margens do rio. O velho repetia sua história, e cada palavra parecia vibrar com uma tensão palpável. Cuidado, Thaís. Crianças desaparecem ali, em suas águas frias e profundas. Na manhã seguinte, o clima era diferente. Léo estava hipnotizado olhando para o rio, seus olhos brilhando com uma luz que Thaís nunca viu antes. Ele falava em sussurros, parecia estar ouvindo vozes que ela não conseguia perceber, risos infantis que ressoavam por entre as ruas sujas e escuras. Mamãe, eu tenho amigos lá. Ele dizia sorrindo, enquanto seu coração batia forte, uma sensação de terror crescente se formando em seu peito. Ela tentava tirá-lo de perto daquela linha d'água, mas o garoto parecia estar hipnotizado, como se uma força invisível o puxasse para mais perto. O pânico começou a tomar conta de Thaís. A cada dia, figuras estranhas apareciam nas sombras e os sussurros se intensificavam. Sussurros que pareciam prometer algo, mas que também traziam um aviso. Cuidado com o que deseja. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As noites se tornavam cada vez mais inseguros, o ar carregado com uma tensão que parecia anunciar algo terrível. Foi então que numa noite tempestuosa, ela notou Léo fora de casa. Ele estava na beira do rio, assim como seu avô sempre falava, encantado por uma figura nebulosa que dançava nas águas. Thaís gritou, seu coração disparado, mas Léo só olhava fixamente como se visse um amigo. Eles são muitos, mamãe. Eles estão me chamando. O desespero tomou conta de Thaís. Ela se lembrou das histórias do avô, de um ritual que ignorava. O que eram esses amigos que seu filho via? E nesse momento, a dúvida começou a se transformar em um pesadelo. Então, tudo se apagou. Léo simplesmente desapareceu. O grito dela ecoou pela escuridão, mas o silêncio era ensurdecedor. Os sussurros aumentaram e a sombra do que parecia estar à espreita se tornou mais nítida. Agora, o que antes era uma lenda se transformava em uma realidade cruel. A atmosfera na comunidade mudou. As mães começaram a olhar Thaís com desconfiança, como se ela fosse a única responsável por tudo o que acontecia. O que mais esse rio poderia esconder? O que mais estava por vir das profundezas do desconhecido? Thaís não conseguia entender como tudo tinha mudado tão rapidamente. Uma noite tranquila se transformara em um inferno. O desespero a consumia e a última imagem de Léo, olhando para aquelas águas profundas, atormentava seus pensamentos. Ela não poderia ficar parada, não com o filho desaparecido. A adrenalina pulsava em suas veias e sua única certeza era que precisava agir. Em meio à escuridão da noite, Thaís correu até o rio, o coração batendo descompassado.
A lua refletia nas águas, criando um espetáculo de luz e sombra que parecia pulsar como um organismo vivo. Ela se lembrou das palavras do avô de Léo e de todas as histórias que ouvira desde criança. O que de fato residia ali, naquelas águas amaldiçoadas que atraíam as crianças com promessas de amizade e aventura? Léo, ela gritou, a voz perdida entre os ecos das árvores. Silêncio. Onde você está, meu filho? O medo a envolvia como uma corrente, e ela sentiu uma pressão na cabeça, como se algo estivesse prestes a estourar. Ao olhar para a superfície do rio, uma onda de náusea a dominou. As águas pareciam ter vida própria, ondulando de forma estranha, quase convidativa, determinação misturada a desespero. Thaís decidiu procurar ajuda. A comunidade não estava longe, mas àquela altura, ela sentia que suas pernas poderiam ceder a qualquer instante. Precisava que alguém a ajudasse a buscar Léo, mas tinha medo do que poderia compartilhar. Seria acusada novamente. As mães poderiam se virar contra ela, como fizeram antes, mas não havia tempo para pensar no que os outros poderiam achar. Seu filho precisava dela. Ao chegar à praça central, o que viu a deixou paralisada. Luminares tremulavam com uma intensidade incomum, e sussurros viajavam pelo vento como sombras. Algumas vizinhas em círculos olhavam para o rio, com rostos pálidos e expressões de terror. Thaís se aproximou, a respiração pesada e entrecortada. Ele desapareceu. Preciso de ajuda. Léo está no rio. Gritou, e o murmúrio cresceu. Mas em vez de solidariedade, encontrou apenas olhares reprovadores. O rio já levou tantas, Thaís. É melhor deixar as águas em paz. Uma senhora disse, balançando a cabeça como se estivesse falando com uma criança. O sangue de Thaís ferveu. Ele é meu filho. Eu não posso parar de procurá-lo. Não havia mais tempo para discutir. Elas não entendiam a urgência, o desespero que a consumia. A essa altura, Thaís já estava disposta a ir sozinha, disposta a mergulhar nas águas e procurar seu filho, mesmo que isso significasse se perder também. Com os pés firmes na margem, ela decidiu que não desistiria. Olhou novamente para o rio agora, capturada pela superfície reluzente e traiçoeira, e ao fundo, viu algo que a fez tremer. Figuras dançando nas águas, como se estivessem se divertindo. Sussurros agora eram mais claros e, surpreendentemente, a imagem de Léo começou a se formar na mente dela. Mas antes que pudesse discernir mais, uma mão a agarrou pelo braço. Um homem, aparentemente emerge da multidão e se apresentou como Tiago. Thaís, eu sei o que aconteceu. Você precisa me seguir. Eles não querem que você descubra a verdade sobre o rio. O coração dela disparou. Que verdade era essa? O que mais o rio escondia? A pergunta ecoou em sua mente, junto com a crescente sensação de que estava prestes a entrar em um mundo de segredos obscuros. Thaís se perguntava, até onde ela iria para salvar Léo? E a que custo? Tiago puxou Thaís com força, arrastando-a para longe da margem do rio. A mulher mal teve tempo de reagir, ainda absorta pelas visões que se formavam diante dela. Aqueles sussurros, as figuras dançantes. O que estavam fazendo com seu filho? Porém, havia algo no olhar de Tiago que despertava um misto de curiosidade e apreensão. Preciso saber o que você sabe, ela exigiu, suas palavras saindo entrecortadas como um fio de desespero. Não aqui. É perigoso. Você não pode permanecer perto da água. Venha. Tiago olhou para trás, como se temesse que alguém os estivesse observando. Thaís hesitou, sentindo o peso da sua escolha. Mas o desespero por Léo era maior. Seguindo Tiago, ela se afastou, os passos pesados e incertos. Eles se livraram da praça e caminharam por um caminho emaranhado, longe dos olhares inquisitivos dos vizinhos. O som do rio diminuía à medida que se afastavam, mas a tensão dentro dela só crescia. O coração pulsava, ecoando nas têmporas,
cada batida carregando a imagem de Léo perdido. Você conhece as histórias sobre o rio, não é? Tiago perguntou, quebrando o silêncio tenso. Histórias. Eu ouvi algumas, mas não acredito que sejam verdadeiras. É só um rio. Thaís respondeu, ainda lutando para manter a voz firme. Você não entende. Acreditar é uma questão de sobrevivência. O rio não só leva as crianças, ele as atrai. E muitos que entram nunca mais voltam. O tom de Tiago era grave, e um calafrio percorreu a espinha de Thaís. Mas por quê? O que ele quer? Ela questionou, a mente girando com perguntas sem respostas. Os espíritos das crianças que já se foram alimentam o rio. Eles querem mais. E se você não fizer nada, seu filho pode se tornar um deles. As palavras dele eram como um veneno espalhando-se por seu ser. Thaís sentiu um nó se formar no peito. O terror de perder Léo, a dominando como as águas que repentinamente se tornaram alucinatórias. Como você sabe disso tudo? Thaís perguntou, sua voz soando mais confusa do que jamais esteve. Tiago parou em um pequeno clareira, onde a luz da lua iluminava um pequeno altar improvisado com conchas, velas derretidas e flores murchas. Porque eu perdi minha filha aqui, e ela não está sozinha. O silêncio que se seguiu foi pesado. As palavras dele ressoavam em sua mente, ampliando sua dor. E como você sabe que ele ainda está vivo? Ela conseguiu murmurar, a voz quebrando. Eu não sei. Mas há um ritual. Algo que temos que fazer antes que a noite termine. Se ele estiver em perigo, temos que agir agora. A urgência na voz de Tiago fez Thaís perceber que o tempo não era seu aliado. Ele começou a desenhar símbolos com os pés na terra, criando um círculo em torno deles. Apenas confie em mim. Precisamos chamar os espíritos para nos ajudar. Precisamos que Léo nos ouça. Com hesitação, Thaís se juntou a ele. Cada movimento parecia mais um passo em direção ao desconhecido. Mas a necessidade de encontrar seu filho era maior do que qualquer medo. Ela olhou fixamente para a escuridão além do círculo. O rio murmurejando à distância, como se escondesse todos os segredos que nunca deveriam ser revelados. Mas ao recitar as palavras que Tiago a instruiu a dizer, uma sensação de vertigem a tomou. O que ela estava chamando? E se encontrasse não apenas o filho, mas também a verdade horrenda do que o rio realmente era? A lua parecia desvanecer, e o vento começou a uivar, aumentando a intensidade da atmosfera. Os sussurros que antes eram distantes agora se tornavam claros, como se algo estivesse despertando nas águas. Thaís. A voz era quase um grito. Aquelas águas estavam se preparando para responder. O que isso significava para Léo e para ela? A resposta estava prestes a vir, mas de que forma? Teria coragem de encarar o que se aproximava? A brisa fria começou a soprar com força, como se o próprio rio estivesse se agitando em resposta ao chamado. Thaís sentiu a pele arrepiar, todo seu ser gritando para parar. Mas Tiago, com um olhar firme, continuava a entoar os versos antigos, dando força ao ritual. Ouçam-nos, espíritos das águas, tragam sua luz, tragam nosso filho de volta. A voz dele era poderosa, quase ecoando em volta deles. Ela não sabia se deveria continuar ou recuar, mas a lembrança de Léo, a sua risada, seu rosto iluminado, a fez persistir. Os sussurros aumentaram, formando um coro baixinho que ressoava em suas mentes, enquanto a escuridão parecia amontoar-se ao redor. Thaís olhou para os lados. A floresta agora parecia mais viva, as sombras dançando como figuras humanas, inquietas e nervosas. Sua respiração ficou pesada e os olhos buscavam uma saída, mas a única certeza era que nada as protegeria se a noite revelasse suas verdadeiras intenções. Continue! Tiago a encorajou, as feições endurecidas pela determinação.
Thaís uniu suas vozes ao dele, recitando as palavras do ritual, mesmo que um temor crescente a inundasse. Então um som ecoou da margem do rio. Era como um claxon distante, mas mais profundo, mais ameaçador. Como se algo estivesse despertando nas suas profundezas. Árvores balançaram freneticamente e o solo sob eles pareceu vibrar. Por favor, Léo. Thaís gritou, sua voz rasgando o ar, caindo em um abismo de incerteza e desespero. À medida que as palavras saíam de seus lábios, uma sombra se desenhou na superfície do rio, distorcendo a luz da lua. Um lamento lamentoso e agonizado emergiu da água desafiando qualquer som natural. Os espíritos estavam se revelando. A noite sufocava a clareira. E Tiago fechou os olhos, claramente concentrado. O ritual deve ser completado. Deixe que eles voltem. Ele parecia cada vez mais tomado pela força do que estava acontecendo, sua voz intensa, ressoando com o peso de dores antigas. Thaís sentiu uma presença. Não só do lado de fora, mas também dentro de si. Uma espécie de conexão que a envolvia e a fazia lembrar de quando Léo havia desaparecido. O quanto ela havia debatido consigo mesma se deveria levar a sério ou não as histórias sobre o rio. A dúvida a corroía e uma parte dela desejava voltar atrás. Você tem que acreditar, Tiago gritou, e seu olhar parecia atravessar a barreira entre os mundos. Neste exato momento, a água começou a se agitar violentamente. Um objeto surgiu à superfície, algo que reluzia em um tom prateado e escorregadio. O coração de Thaís disparou. Era um objeto conhecido? Um dos brinquedos de Léo. Com os olhos fixos, ela percebeu que era um pequeno barquinho de papel, e em cima dele, algo ou alguém começava a se formar. Léo? Ela quase não conseguiu sussurrar, a expectativa e o medo dançando dentro dela. A figura tornou-se mais nítida e uma imagem horrenda tomou forma. Uma criança de olhos vazios, uma expressão de dor e desespero. Não era Léo. Era outra criança e não estava sozinha. Os lamentos de outras crianças começaram a emergir das águas, ecoando contra as árvores e preenchendo a noite com um terror indescritível. Léo! O grito de Thaís cortou a escuridão, mas a resposta vinha das crianças perdidas que se aglomeravam como sombras nos limites do círculo que havia feito com Tiago. Não podemos parar! Tiago gritou, o desespero agora misturado com a urgência. E Thaís se viu lutando com uma escolha terrível, invocar o que estava ali ou buscar a liberdade para seu filho a qualquer custo. O que você vai fazer, Thaís? Ele a olhou nos olhos, como se soubesse que tudo dependia dela naquele momento. As crianças continuavam a emergir, mas o que Thaís não sabia é que algo ainda mais sombrio estava se formando nas profundezas. Uma presença que esperava o momento certo para se materializar. E a cada segundo, o tempo se esgotava. O que o rio realmente desejava. E quanto mais da alma de Léo seria necessário para satisfazê-lo. Certezas que pesavam como pedras. Os sussurros ficaram enfáticos, como uma serpente enroscada em seu coração, aguardando a decisão fatídica que definiria se ela conseguiria realmente salvar seu filho ou condená-lo para sempre. O tempo parecia se arrastar, uma eterna tortura enquanto Thaís lutava contra a maré de emoções que a consumia. E se ela não conseguisse trazer Léo de volta? Se aquela podia ser a última vez que ela o veria? No entanto, mais medo a invadia ao perceber que a figura na margem do rio não era apenas uma sombra de dor, mas um súbito presságio de algo muito mais maligno. Thaís, se concentre. Tiago a sacudiu levemente pelos ombros, trazendo-a de volta à realidade. Mas seus olhos estavam fixos no que se formava na superfície do rio. O coro de vozes infantis se intensificava. Uma mistura de lamentos e suspiros, como se as próprias águas estivessem chorando por aquilo que nunca deveria ter sido. Foi então que a primeira criança saiu, seus pés descalços tocando a margem coberta de lama.
O tênue brilho da lua iluminou seu rosto, e Thaís teve certeza de que já o tinha visto antes. Era uma menina com longos cabelos escuros e um vestido terno, mas uma cicatriz profunda cruzava seu rosto. Olhando para Thaís, seus olhos estavam vazios, e de suas pequenas mãos, uma luz pulsante exalava, como se ela detivesse uma essência que não deveria pertencer a ela. Por favor, ajude-me, a menina implorou, sua voz ecoando em sua mente, dilacerante e cheia de desespero. O coração de Thaís afundou. Como ela poderia ajudar quando não sabia nem como salvar seu próprio filho? Com um movimento instintivo, ela deu um passo à frente, mas Tiago a puxou de volta. Cuidado, Thaís, eles não são o que aparentam. Ele sussurrou, sua voz cheia de urgência. Mas as palavras dele pareciam distantes, como o eco de um pesadelo cada vez mais próximo. Ignorando o aviso, Thaís se aproximou. O que aconteceu? Onde estão suas famílias? A pergunta saiu de seus lábios automáticos enquanto a menina estendia a mão, chamando-a. E então outras crianças começaram a emergir, uma após a outra, como se o rio as tivesse vomitado. A atmosfera mudava, e o sussurro das águas se transformava em um grito uniforme, um convite que não poderia ser recusado. Léo! Léo! Thaís gritou mais uma vez, a esperança brotando misturada com o medo àquela visão horrenda. Ela não via seu filho no horizonte, apenas as crianças sombrias que dançavam ao redor, como se estivessem presas em um ciclo interminável. Tiago se virou, olhando para o rio, sua expressão mudando de determinação para terror. Não! Isso não está certo! Nós não devemos estar aqui! A voz dele tremia, mas Thaís não conseguia se mover, seus pés pareciam grudados no chão. Foi então que um rugido profundo irrompeu da escuridão, um som subaquático que reverberou através da floresta. As crianças se calaram de repente, suas expressões mudando de súplica para pavor. Algo nas profundezas do rio estava respondendo ao chamado deles, algo que não deveria ser despertado. Saia daqui, agora! Tiago finalmente a puxou, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas antes que pudessem se afastar, uma sombra grotesca começou a se erguer da água. Maior que qualquer um deles já havia visto. A criatura, com escamas negras e olhos brilhantes como carvão, começou a contorcer seu corpo aterrador, revelando uma boca cheia de dentes afiados, ansiosos por devorar. O terror se apoderou de Thaís, e a pergunta que a consumia agora era: o que era aquele ser? O rio estava reclamando sua oferta, e o preço poderia ser maior do que a vida de Léo. Não podemos deixar que isso aconteça, Thaís. Tiago gritou, a determinação renovando-se em sua voz. Precisamos lutar. Mas enquanto as crianças rondavam, a realidade se desmoronava ao redor deles. Thaís percebeu que o verdadeiro sacrifício estava apenas começando. Ela olhou para o rio, sabendo que a próxima escolha poderia significar a liberdade ou a condenação. Vamos! Tiago puxou-a, mas uma última visão a fez hesitar. A sombra se contorcendo, revelando um rosto que ela demorou para reconhecer. Não era outra criança perdida, era Léo. Volte! O grito de Thaís ecoou, mas as águas estavam mais profundas. E o que ela ainda não sabia era que, às vezes, o que se busca pode não ser o que se espera encontrar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago e Thaís permaneceram paralisados, seus olhos fixos no abismo que antes era um rio sereno. A imagem de Léo surgindo das sombras trouxe um turbilhão de emoções. Thaís não sentiu mais a presença das crianças ao seu redor. Tudo o que existia naquele momento era ela, Tiago e o chamado aterrador de seu filho. Thaís, não olhe para ele. Tiago gritou desesperado, tentando puxá-la para longe daquela visão. Mas ela estava hipnotizada, como se uma força maior a segurasse. Léo, meu filho. As palavras saíram como um sussurro,
mas no fundo ecoavam com a intensidade de um grito. O olhar de Léo, embora inconfundível, não trazia a mesma alegria e inocência que ela conhecia. Seus olhos estavam opacos, como se partes de sua alma tivessem sido levadas. Enquanto isso, a criatura do rio se erguia, sua forma obscura preenchendo o espaço com um terror palpável. Os olhos brilhantes observaram Thaís, avaliando sua determinação. A boca se abriu, revelando fileiras de dentes que pareciam prontos para devorar não só carne, mas os próprios sonhos dela. Não, não, não. Tiago murmurava, puxando Thaís para trás. Mas cada passo que davam na direção oposta parecia inútil, como se a gravidade do rio quisesse prendê-los em seu ciclo sinistro. São apenas sombras, eles não são reais. Tiago tentou convencê-la, mas seu próprio tom estava repleto de incerteza. As vozes das outras crianças começaram a se elevar novamente, ensaiando uma sinfonia de lamentos que penetrava nos ouvidos como um veneno. A sombra de Léo começou a se contorcer, a imagem se desfazendo e se reconstruindo, como se estivesse lutando para se libertar de uma prisão aquática. Mãe, mãe, me ajuda? A voz dele era um apelo angustiante que cortava o coração de Thaís. Seu instinto de mãe a puxava para frente, mas a visão da criança, agora distorcida, a mantinha em dúvida. Nesse momento, a criatura soltou um rugido ensurdecedor. Suas escamas reluzindo à luz da lua, projetando sombras dançantes por todo o bosque. A terra tremia, e as árvores pareciam ressoar com o medo que emanava daquelas águas. Tiago a segurou firmemente, seus olhos arregalados de terror. Precisamos sair. Agora. Ele puxou Thaís, tentando afastá-la, mas a conexão estava mais forte do que nunca. Então, algo estremeceu dentro da cabeça de Thaís. As vozes infantis tornaram-se mais audíveis, formando palavras que soavam como uma advertência. Ela virá. Ela quer o que é dela. Era uma ameaça velada que pairava no ar, um aviso angustiante que poderia custar muito mais do que suas vidas. Quem vem? Seus lábios se moveram involuntariamente e um frio percorreu sua espinha. Um movimento brusco então as fez parar. A água começou a borbulhar rapidamente e um jato de água tingida de vermelho emergiu da superfície, como se o rio estivesse se alimentando da dor e do desespero. Lá vem ela, Tiago gritou, seu corpo formando um escudo protetor entre Thaís e a inevitabilidade do horror. E foi então que uma figura feminina apareceu nas águas turvas, cabelos longos e desgrenhados envolvendo seu corpo, e um sorriso torto em seu rosto. O que antes eram meras crianças agora formavam um coro choroso atrás dela, como espectros em busca de libertação. Venham, crianças, suas almas são tão doces. A voz da figura era melódica e perturbadora, ecoando a dor que ressoava na floresta. Thaís não conseguiu acreditar no que via. Era como se o próprio terror tivesse ganhado forma. Quem é você? O que você quer? Ela questionou, sua voz quase um sussurro. Eu sou o que as águas reclamam. E você, querida Thaís, está em minhas garras agora. A figura deu um passo à frente e em um piscar de olhos Léo desapareceu de sua visão. Tiago sentiu a pressão aumentando. E o desespero tomou conta de Thaís. Era uma escolha crucial. Enfrentar a criatura para salvar seu filho, ou fugir e arriscar perder tudo de uma vez. Assim que a figura avançou, as sombras começaram a dançar mais freneticamente em torno deles, e Thaís sentiu uma pontada de raiva. Não, eu não vou deixá-lo, ela bradou. Mas a resposta da criatura era um riso que cortava a noite como um aço. E, no entanto, antes que pudesse reagir, a sombra se disparou para os dois, agarrando-os em um abraço gélido, e as suas vozes não eram só lamentos, eram promessas de vidas perdidas e segredos enterrados. O que aconteceria a seguir?
A linha entre o real e o imaginário começava a se desfazer lentamente, e Thaís percebeu que o verdadeiro rosto do horror estava prestes a ser revelado. A sensação de estar aprisionada dentro daquele abraço sombrio fez com que Thaís sentisse sua respiração falhar. O frio penetrante envolvia seus membros como se tentasse arrastá-la para a escuridão sem fim. Ela olhou para Tiago, seu rosto marcado pela angústia, e sentiu que o tempo começava a escorregar por entre seus dedos. O desespero crescia em sua garganta, tornando-se um nó que não conseguia desvincular. Thaís, precisamos nos lembrar de quem somos. Não podemos deixar que isso nos impeça de agir. Tiago gritava, sua voz soando longe como um eco em um abismo. Mas parecia que suas palavras estavam perdidas entre as vozes chorosas que assombravam a floresta. Em um ímpeto de coragem, Thaís tentou puxar Tiago para longe da criatura que agora se aproximava, seu sorriso macabro revelando a intenção maligna. As águas reclamam o que é delas, murmurou a figura, seu olhar fixo em Thaís. Aqueles olhos pareciam conhecer seu passado, suas fraquezas, como se cada lágrima já vertida estivesse inscrita em sua essência. Não, eu sou a mãe dele, e você não vai levar meu filho. Thaís gritou com toda a força que podia reunir, sentindo uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se uma centelha de esperança tivesse aceso em seu interior. As crianças atrás da figura começaram a balançar suas cabeças. Um coro de lamentos ressurgiu, mas agora misturado com sussurros de apoio. Elas estavam presas, assim como Léo, mas talvez ainda preservassem alguma vontade de lutar. Enquanto a criatura avançava, Thaís se lembrou de uma história que sua avó contava sobre a proteção das águas e como elas podiam também ser puras se fossem respeitadas. Uma ideia surgiu. As águas não te pertencem se meu amor por Léo for mais forte do que sua maldição. Sua voz ecoou mais forte, como um mantra que a ligava à vida, à luta. Tiago, percebendo a mudança, gritou junto a ela. Sim, é isso. Estamos juntos, viemos para lutar. Ele estendeu a mão, e Thaís segurou, suas palmas se unindo em um laço de amor e determinação. Nesse momento a criatura hesitou, sua expressão distorcida por uma frustração súbita. As crianças atrás começaram a se mover, formando um círculo de luz fraca que contrastava com a escuridão opressiva ao redor. Thaís sentiu uma conexão estabelecer-se entre eles, algo que parecia se alimentar do amor delas como um antídoto contra a maldade. As sombras começaram a se contorcer, como se estivessem atingidas por uma força invisível. A figura da mulher esboçou um movimento para avançar, mas mesmo ela parecia sentir a mudança no ar. O que vocês estão fazendo? Vocês não podem... A voz dela tremia, um tom de desespero agora misturado ao ódio. Mas Thaís não hesitou. Estamos aqui para resgatar nossas crianças e enfrentar você. A energia pulsante a cercava, e a sensação de estar aprisionada começou a dissipar. Então, das águas brotou uma luz intensa, uma aura que parecia atravessar os corpos de Tiago e Thaís, enviando calafrios por suas espinhas. As crianças estavam reunindo forças de um lugar que era mais profundo do que a dor que as mantinha presas. O olhar de Léo começou a surgir na superfície da água, agora mais claro, mais próximo. A luz vibrava com o amor e a esperança que emanava da mãe para o filho. Vem, Léo, estamos aqui! Thaís gritou, olhos fixos na imagem que começava a se materializar. Mas a criatura não ia desistir tão facilmente. Com um rugido ensurdecedor, ela lançou-se em direção ao casal, as águas borbulhando novamente como se quisessem devorá-los. A luz começou a se fragmentar, fazendo com que o chão tremesse sob seus pés. Thaís! Tiago gritou, seus olhos fixos na escuridão avassaladora que se aproximava. Aqui estava o ponto crucial. Ou elas lutavam com tudo o que tinham, ou seriam engolidos por aquele pesadelo.
Mas o que mais poderia ser feito? Uma última medida, talvez. As águas começaram a sussurrar e as vozes infantis se uniram em uma canção triste que enchia o ar de dor e esperança. Thaís se lembrou de mais uma coisa. Talvez o sacrifício fosse a resposta final, aquele que poderia salvar todos eles. Estamos juntos e não vamos deixar ninguém para trás, disse fechando os olhos, preparando-se para o impacto. O que seria necessário para escapar daquela terrível armadilha? O destino de Léo e deles estava prestes a se desenrolar, e a linha entre a salvação e a perdição estava se estreitando. O rugido da criatura ressoava como um trovão, ecoando entre as árvores enquanto a escuridão se lançava sobre eles. Thaís sentiu o coração disparar, uma sensação de que o fim estava próximo. Mas dentro dela uma chama de determinação queimava intensamente. A luz que emanava das águas parecia diminuir, como se estivesse sendo engolida. Mas Thaís não podia permitir que isso acontecesse. Tiago, segure firme! Ela gritou, apertando a mão dele com todas as suas forças. O frio que a envolvia ameaçava separar cada fibra de seu ser, mas a união deles era um escudo, uma barreira contra a escuridão. Como se respondesse à sua determinação, as vozes das crianças aumentaram em volume, um lamento de perda, mas também uma canção de desafio. As ondas do rio começaram a ondular, como se quisessem acompanhar aquela melodia de resistência. Diante da criatura, Thaís sentiu a temperatura cair ainda mais e uma onda de pânico a varreu. Talvez seja eu, pensou, lembrando-se das histórias da avó, do que significava sacrificar-se. Mas não havia tempo para hesitantes. Com um impulso, ela tomou a frente. Vá, Tiago, levante os braços e vá com tudo. A força vem do amor. Lute com tudo que você tem. As palavras saíram como um grito de guerra, um hino de vida diante da morte. Tiago, ainda hesitante, olhou nos olhos dela e viu a determinação que iluminava seu rosto. Ele ergueu os braços. Juntos gritaram, um grito que misturava amor, desespero e raiva. A criatura parou, finalmente visivelmente afetada pelo poder daquele chamado. Mas a prova ainda não havia terminado. O chão sob eles começou a tremer e a superfície do rio se agitou como se estivesse prestes a explodir. Thaís virou o olhar e viu a figura infantil de Léo se aproximando, mas ele estava cercado pelas sombras, seu olhar perdido e assustado. Era impossível ignorar que a luta pela liberdade dele dependia de quanto eles estavam dispostos a sacrificar. Vem, filho, nós estamos aqui. Thaís gritou e uma onda de luz parecia emergir de seu corpo, juntando-se àquelas que já pairavam sob as águas. A criatura, agora furiosa, ergueu-se, suas garras torcidas apontando para eles, cada vez mais perto. As crianças atrás da figura começaram a se unir em uma espécie de dança frenética, como se tentassem criar um feitiço, um contra-ataque à maldade. A união faz a força, não faz? Pensou Thaís. E essa frase a encheu de coragem. O peso da presença da criatura oscilava entre avassalador e opressivo. Um inimigo visível e invisível ao mesmo tempo, suas variações aterrorizantes do riso ao grito causavam ondas de arrepio na espinha de Thaís. Mas o que era o medo diante da necessidade de salvar seu filho? Um brilho intenso começou a emanar do coração de Léo. Thaís o viu, visivelmente debilitado, mas acenando, preso entre o desejo de se libertar e o chamar incessante da criatura. Uma parte dele queria ficar, acalentado por aquelas águas, enquanto outra gritava por liberdade. Eu farei o que for preciso. Thaís balbuciou sem hesitar. O que disso vem a seguir? Estariam dispostos a pagar o preço da liberdade? Nesse momento, a resposta não era mais sobre o que era certo ou errado, mas sobre o que a força do amor poderia realizar. Com isso, Thaís avançou, cercando Tiago em um abraço, e em uníssono eles gritaram: "Estamos juntos!" O chão sob eles se partiu, revelando um abismo escuro, separando a luz da escuridão.
Mas ao mesmo tempo, o brilho que emanava de Léo começou a surgir como um farol, atraindo a atenção deles e da criatura. Não podemos desistir. A frase ecoou, mas a mulher agora se aproximava. Sua forma grotesca fazia a luz tremer. Vocês acham que podem escapar do que pertence às águas? A pergunta ficou no ar, mas uma ainda mais inquietante pairava. O que exatamente pertencer às águas e quanto estariam dispostos a sacrificar para interferir no destino trágico que as cercava? Thaís sabia que o tempo estava se esgotando, e assim, a luta desenrolava. Mas uma nova força começou a emergir das profundezas das trevas. Era o que todos temiam, mas também o que poderiam voltar-se contra, numa batalha que estava longe de acabar. As profundezas do rio pareciam se agitar com uma fúria sobrenatural, enquanto a criatura se lançava em direção a Thaís e Tiago. Uma sombra indistinta dançava na superfície da água, contorcendo-se em um balé macabro. A luz que até pouco tempo os envolvia começava a vacilar, como se estivesse contando seus últimos momentos. Thaís sentiu a mão de Tiago tremer. O medo preenchia o ar ao redor deles, mas um grito ecoava em sua mente, acompanhado de uma necessidade desesperada de agir. "É agora ou nunca!" gritou, e antes que pudesse pensar duas vezes, lançou-se em direção ao abismo que havia se aberto. A criatura exibia garras afiadas como lâminas, e seu rosto distorcido refletia uma satisfação inquietante. Ela se alimentava do medo e da angústia, e quanto mais Thaís se aproximava, mais a criatura parecia vibrar, como se estivesse prestes a se lançar na sua direção. "O que é isso?" Tiago chamou horrorizado, segurando-se à beira do abismo. A voz de Thaís era um farol à parte, ressoando com força contra a escuridão. "É a chance de salvar o Léo. Vem!" Enquanto a luz emanava do pequeno garoto, Thaís percebeu que o brilho era uma luta interna, um reflexo de tudo o que sentia. O brilho de Léo lutava contra a sombra, e a presença dele trazia um manto de esperança. Uma força indescritível uniu suas mãos, conduziu seus corpos, e por instinto, eles começaram a entoar uma canção que buscava resgatar as crianças que se perderam. A melodia ecoou como um grito de batalha, levando os ecos de dor e perda direto às profundezas. A dança das crianças se intensificou, um redemoinho de luz e som, mas a criatura, enfurecida, disparou em direção a eles. "Estamos juntos, Léo! Não desista!" Thaís gritou. A voz dela transbordava uma força que parecia quebrar as correntes invisíveis que prendiam o menino. Mas um riso sibilante respondeu, frio e cortante. "O amor não é suficiente. Vocês estão em meu domínio." Como um golpe do destino, o solo se partiu ainda mais, ameaçando engoli-los. "O que você quer de nós?" perguntou Tiago, a voz entrecortada pelo medo. "Liberdade tem um preço," a criatura sussurrou, e seu olhar penetrante se fixou nos dois, como se vasculhasse suas almas. Um sacrifício. Dê um pouco de sua luz em troca da vida dele. Thaís se lembrou do brilho único que emanava de Léo, uma força maior que a própria natureza. Sabia que a criatura estava manipulando a situação, tentando separá-los. Mas o desejo de salvar Léo superava qualquer temor que pudesse ter. Novamente, impulsionada pela necessidade de proteger seu filho, Thaís avançou um passo à frente, sentindo o chão sob seus pés se desfazer. "Leve a mim o que for preciso, mas deixe Léo ir." As palavras saíram como um grito primal, um sacrifício que ecoou nas águas. A criatura hesitou, como se analisasse o valor daquela proposta. O tempo parecia parar. As vozes foram subindo em um clamor, misturando-se a risos e lamentos. A dança aumentava e a luz de Léo pulsava, respondendo a cada palavra de sua mãe. "Eu aceito," a criatura declarou com voz rouca, mas havia um brilho satisfeito em seus olhos. A luz que antes emanava do rio agora foi sugada para dentro da escuridão.
Um ululado se espalhou, cada vez mais intenso, preenchendo o ar com a sensação pesada de inevitabilidade. E então tudo aconteceu em um instante. A criatura avançou, a luz tremulou uma última vez, e a mão de Thaís hesitou. O que realmente estavam prestes a perder? Qual deles acabaria sendo o preço do sacrifício? Com a respiração entrecortada e uma sensação de ataque iminente, Thaís se preparou para o que estava por vir. As sombras se aglomeraram. Um novo tipo de terror se aproximava, e as vozes das crianças se tornavam uma única entoação de desespero. Mas além do turbilhão de emoções, Thaís finalmente compreendeu a verdade. O sacrifício deles não era apenas por Léo, mas por todos os que já haviam desaparecido neste rio amaldiçoado. E se não conseguissem, pior que perder seu filho, seria deixar outras crianças condenadas à mesma escuridão. Lute, Léo, estamos com você. O futuro estava em jogo, e a próxima decisão traria consequências irreversíveis. Qual seria a escolha deles, mesmo quando a escuridão ameaçava engoli-los? O caos tomou conta do ambiente. A batalha se intensificava com cada segundo que se passava. Thaís sentia que o chão sob seus pés desmoronava, e a figura grotesca da criatura avançava, disposta a consumir tudo. Mas uma nova força despertava dentro dela, uma resistência alimentada pelo amor e pela determinação. "Não, você não vai levar meu filho!" gritou, sua voz ecoando como um trovão em meio à tempestade. Tiago, ao seu lado, mantinha a mão firme e a coragem pulsava entre eles. As vozes das crianças que já haviam desaparecido agora se misturavam à sua, formando um coro angustiado, mas ao mesmo tempo poderoso. Thaís percebeu que era hora de unir todas essas energias, não apenas em busca de Léo, mas em defesa de cada pequena vida que o rio havia devorado. O brilho de Léo, que antes estava quase extinto, começou a brilhar mais intensamente à medida que Thaís e Tiago entoavam uma canção de resgate. "Vem, Léo, estamos aqui, não desista!" O grito dela atravessou a noite, um chamado que reverberou nas águas. A criatura hesitou, seus olhos escuros e brilhantes repletos de fúria, mas também de curiosidade. O amor deles foi como um farol, iluminando a escuridão. O corpo de Léo, que antes parecia preso em um torvelinho de sombras, começou a se contorcer, sua imagem cada vez mais clara, à medida que a luz se intensificava. "Você não pode nos separar!" Tiago bradou, erguendo os braços como se estivesse desafiando a própria entidade. As águas começaram a espumar, uma violência crescendo tênue sob a superfície, e as crianças começavam a dançar em um frenesi alegre, como se finalmente conseguissem se libertar. "Corações juntos, não podemos nos quebrar!" Thaís clamou, mantendo a conexão visual com cada sombra. A verdade se impôs em sua mente. Eles não eram sozinhos. O amor compartilhado entre todas aquelas almas, todas as mães que já haviam perdido seus filhos para aquele rio amaldiçoado, poderia mudar tudo. No auge do clamor, a criatura rugiu. "Seus sentimentos são fracos, e o amor que compartilham não pode desfazer a dívida que tem com este rio. Vocês sofrerão." O som ecoava como se estivesse dançando em volta deles, uma música de dor e desespero se espalhando como um eco. Thaís fez um movimento ousado. "Estamos juntos, e isso é mais forte do que você pode imaginar." Se deixar levar por um carinho nunca foi o suficiente. Era hora de transformar essa energia em resistência real. Juntos, ela e Tiago começaram a construir algo. Uma barreira de luz pulsante que espelhava cada grito de esperança, cada risada que eles lembravam de seus filhos. Os olhos de Léo brilharam novamente, mais vivos do que nunca. "Mãe, vem, meu filho, vem com a gente." O coração dela pulsava em um ritmo frenético. Cada batida uma declaração de amor, coragem e esperança. As águas começaram a se acalmar.
O rugido da criatura se transformou em um gemido profundo. Em um último movimento, Thaís e Tiago ergueram os braços, ligando-se a cada manifestação da luz. A luz sempre vencerá. O amor é mais forte do que você ou qualquer um dos seus poderes. As palavras retumbaram, e naquele momento a noite vibrou como um oásis de verdade pura. A criatura hesitou, e os sussurros da água começaram a se transformar em gritos de perda e liberdade. O corpo de Léo, agora contraindo-se em uma forma inexplicável, foi puxado pelo vínculo que sua mãe estabelecera. Com um último impulso, a lâmina de luz emergiu, separando o menino da criatura. "Estou aqui, mãe", gritou Léo, a imagem dele agora radiante contra a sombra do rio. Sua expressão era de esperança e determinação, refletindo a força que Thaís sempre soubera que existia dentro dele. "Vem, Léo." Uma onda de energia os envolveu, e o rio pareceu se estagnar, como se estivesse preparando para uma mudança. Com um brilho que iluminou a noite, Léo correu para os braços de sua mãe, e a ligação deles fez o espaço ao redor deles vibrar em um eco que reverberava. Com um último grito, a criatura se contorceu. "Não, vocês não podem escapar." Mas era tarde demais. A luz estava triunfante e as águas começaram a se acalmar, como se o próprio rio estivesse reconhecendo a força do amor verdadeiro. Thaís, envolta nas bracinhas do filho, sentiu a dor de tantas mães. Ela sabia que as vozes das crianças que haviam desaparecido finalmente tinham encontrado paz. E com a libertação, começou a surgir um novo amanhecer. "Vocês venceram, mas o preço será pago um dia." A criatura desapareceu sob a calmaria do rio, e o eco de suas palavras navegou na brisa suave, como um sussurro distante. Thaís abraçou Léo, como se nunca mais quisesse soltá-lo. O coração dela pulsava mais forte, agora aliviado, ao mesmo tempo que um trauma profundo nunca poderia ser completamente apagado. Mas ali, entre a luz do dia que nascia, ela tinha seu filho de volta. E aquele era o seu maior triunfo. Ao se afastarem da margem, Thaís olhou para o rio. Ele parecia tranquilo, mas sabia que as histórias daquelas águas não teriam fim. O que ocorrera naquela noite teria reflexo nas vidas de todos. Mas agora, ela poderia seguir em frente, sabendo que mesmo o mais turvo dos rios não poderia apagar o amor de uma mãe. "Você está comigo sempre, Léo", ela disse, enquanto caminhavam sob a luz do sol nascente, iniciando uma nova vida com a lição poderosa de que o amor lutador pode enfrentar as trevas mais profundas. E ao som das risadas de outras crianças brincando de longe, Thaís soube que aquela batalha fora apenas uma entre muitas. Mas ela estava pronta para o que viesse, e a coragem que encontrou na escuridão a acompanharia para sempre. Agora o verdadeiro desafio era reescrever a história, para que futuras gerações nunca conhecessem as garras que uma vez se apoderaram do coração de sua comunidade. Sabendo que o amor pode mover montanhas, talvez, apenas talvez, as águas também pudessem ser curadas. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio, porque apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de acompanhar a jornada deste canal. Não espere nem mais um segundo.